paz do Senhor Jesus, eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade, de estar aqui transmitindo a palavra dele e aprendendo mais com a sua palavra. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui nos vendo, está aqui nos ouvindo, e que o Senhor Deus possa falar fortemente ao teu coração através dessa palavra que nós vamos estar ministrando hoje. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje é domingo, o sol já está aí à porta, o verão já está chegando e breve nós estaremos aí nos reunindo também nos parques, nas praças e aproveitar a oportunidade para estar pregando o Evangelho, para estar evangelizando junto com os irmãos. Amém? Nós sabemos que esse ano vai ser um ano um pouco diferente do ano passado. O ano passado nós fizemos uma gincana bíblica, onde foi uma bênção. Todos que participaram podem confirmar que o que eu estou falando é verdade. Fizemos uma gincana bíblica, queridos, e foi mesmo muito bom, muito bom. E nessa gincana nós pregamos a palavra de Deus, nós tivemos momentos de comunhão com os irmãos, nós arrecadamos aí quase 1.000 quilos de alimento, né? E foi mesmo muito bom. Esse ano vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar aí, para ver se nós conseguimos aqui fazer algo semelhante ou melhor, né? Mais elaborado, enfim, algo melhor, tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Já vou ver aqui se eu consigo entrar. Vamos ver quem é que já está aqui conosco. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Coloca aqui dentro para mim. Amém, queridos? Deus é bom a todo tempo. E a todo tempo Deus é bom. Agora no dia 1º, eu creio que as igrejas já vão voltar a funcionar, não é? Assim como outros departamentos também. E nós vamos ter que ter algumas exceções. Vai ser por quantidade de pessoas relacionado ao metro quadrado. Então vamos ter aí o culto 2 vezes, ao invés de termos culto no domingo uma vez, vamos ter culto no domingo 2 vezes por dia. Vamos estar tendo culto domingo de manhã às 10 horas da manhã e depois domingo às 15 horas, tá bom? Para dar oportunidade para que todos congreguem, para que todos estejam juntos ali adorando o nome do Senhor, um grupo de cada vez. E durante terça e quinta-feira ainda nós vamos estar conversando, vamos estar decidindo, e assim que tiver tudo decidido nós vamos estar passando aqui para a igreja, vamos estar passando para os irmãos, tá bom, queridos? Glória a Deus. Já está aqui conosco a nossa irmã Esperança Ribeiro, que Deus te abençoe, minha irmã Esperança, a Bruna, a irmã Lourdes Sena, minha mama, Lourdes Sena, que Deus abençoe. O Augusto, paz do Senhor, irmão Augusto, Deus te abençoe. O Augusto, a Raquel, a Eduardo, a Catarina, Deus abençoe aí o David, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Deve estar também lá com o Augusto, o irmão Joseane, a Edilene, o Yuri, né? E o Davizinho, que Deus abençoe também a família, em nome do Senhor Jesus, queridos. Glórias a Deus. A irmã Lu, Deus abençoe a irmã Lu, a irmã Eliene, Deus abençoe. Glórias a Deus. Hoje também é o aniversário da Gabriele. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus possa te dar muitos e muitos anos de vida. A Gabriele é a filha do Rogério, a filha da Débora, a Gabriela. Que Deus abençoe, tá bom? Toda a família, em nome de Jesus. Que Deus possa conceder o desejo do teu coração, segundo a vontade dele. Tá bom, minha irmã? Deus te abençoe. Irmã Tereza, amém. O irmão Marques,
Esse Ferreira Carvalho aí, irmãos, é o Marques, tá? Eu entrei aqui por muitas vezes e falava: ô Marques, eu não tô te vendo na live. Ele: não, pastor, mas eu tô lá, mas tá lá como Ferreira Carvalho. A família dele toda é Ferreira Carvalho, eu vou lá saber que é ele. Mas agora eu sei que é o Marques. Que Deus abençoe o Marques, a Bruna. Amém? Que Deus abençoe todos que estão aí nos vendo, que estão nos assistindo. Está aqui também o nosso irmão Talian. Deus te abençoe, Talian. Em nome de Jesus. A Luana, o Luan, a Valentina e a Catarina. Que Deus abençoe toda a família. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Bom, a gente vai, em breve estaremos juntos, queridos. Aí podemos matar a saudade aí, não é? Eu creio que isso vai ser rápido, isso vai ser logo. Inclusive, essa noite eu tive um sonho onde nós estávamos na igreja e tinha uma grande multidão na igreja. E uma grande multidão do lado de fora querendo entrar. E eu dizia: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Esse povo não pode estar todo junto de uma vez. E agora? O que é que eu vou fazer, meu Deus? O que é que eu vou fazer? E aquela multidão, aquele povo todo dentro da igreja. E glórias a Deus por isso, que quando acabar essa quarentena aí, que quando acabar esse estado de emergência, o povo possa verdadeiramente se voltar para o seu Deus, possa se voltar para o seu Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos lá, sem mais demora, eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6 e no verso 10. Mateus, capítulo 6, verso 10. Por favor, você que tem aí a sua Bíblia Sagrada, abra ela para que nós possamos estar lendo juntos, estar meditando juntos na palavra de Deus. Amém? Mateus, capítulo 6, verso 10. Quem achou, escreve aí amém. Amém. Para eu ver que você achou ou que você não está com a Bíblia na mão. Uma das duas coisas vai acontecer. Amém? Mateus, capítulo 6, verso 10. Glórias a Deus. Posso ler? Todos já acharam? Amém? Eu vou ler e logo a seguir nós vamos estar orando. Tá bom? Vamos estar orando ao nosso Pai. Glórias a Deus. Amém. E diz assim a palavra de Deus aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vou ler novamente, preste atenção, queridos, nessa leitura. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos, Senhor, para juntos louvar, adorar, bendizer e exaltar o teu santo nome, Senhor. Porque nós sabemos que não há outro Deus além de ti. Não há outro Pai além de ti. E nós estamos aqui, papai, para nos derramarmos, ó Pai, na tua presença. Ouvir a tua palavra e ser fortalecido, Senhor, para podermos suportar todos os dias maus, para podermos resistir todas as astutas ciladas do inimigo. Meu Pai, nos ajude a vencer, que nem o Senhor tem feito, Senhor, para que um dia nós possamos estar juntos e nos encontrarmos nos céus. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero intitular essa palavra com o seguinte tema: o meu Pai.
Qual é o tema da mensagem? O meu Pai. Amém? Este é o tema da mensagem de hoje. O meu Pai. Queridos, eu não sei quando se fala de pai, qual é a imagem que você tem do seu pai. Talvez você não tenha nem conhecido o seu pai terreno, seu pai carnal. Talvez você não tenha tido um contato com o seu pai. Talvez você teve uma vida toda com o seu pai, junto do seu pai, sendo amado pelo seu pai. E talvez o seu pai foi um pai distante. Eu não sei como foi o seu pai. Quando nós falamos do nosso pai, o nosso pai, o que está no céu, nós associamos essa imagem de pai, Deus, com o nosso pai natural. E muitas vezes essa associação não é uma associação muito boa, porque tem pessoas que foram feridos, foram machucados, foram abandonados pelo seu pai. E quando se fala de Deus como pai, talvez essa pessoa não sinta esse amor, não sinta esse cuidado, não sinta esse carinho, porque não teve do seu pai. E particularmente, eu falando do meu pai, eu sei que enquanto eu mais o meu irmão éramos jovens, éramos criança, o meu pai errou muito, né? O meu pai, ele era um pai ausente, ele bebia muito e saía muito. Nós ficávamos muito tempo em casa, longe dele, e quando ele chegava era para dormir e para sair para trabalhar. Nós não tínhamos o contato. Quando nós começamos a crescer, aí os laços foram se aproximando, né? Eu já tive um contato melhor com meu pai, eu já andava com meu pai para cima e para baixo, para onde o meu pai ia, ele me levava, a mim, o meu irmão. Então eu cresci tendo um bom contato com o meu pai. Até 2 anos atrás, antes do meu pai morrer, nós tínhamos uma relação muito boa, muito boa. E graças a Deus, meu pai, antes de partir, entregou a vida dele a Jesus. Isso aconteceu através da minha vida e através da vida dos meus filhos. Os meus filhos estavam louvando a Deus na igreja. O Gustavo estava tocando violão e o Mateus estava na bateria, cantando aquele lindo Eu Quero Conhecer Jesus. E eu filmei aquilo, enviei para ele. E ele se entregou ao Senhor Jesus a partir do momento que ouviu aquele louvor. Isso, na verdade, me deixou muito contente, me deixou muito feliz, né? Porque eu sei que um dia nós vamos estar juntos para todo sempre, para toda eternidade. Então, queridos, eu tenho uma lembrança maravilhosa do meu pai. Apesar de todos os erros que ele cometeu, eu creio que tudo também serve de lição para mim, para que eu não venha cometer as mesmas coisas. Mas eu não sei qual é a visão, qual é a lembrança que você tem do seu pai. Mas de uma coisa eu sei: o seu pai, aquele que está no céu, o Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho para morrer em seu lugar, aquele que criou os céus e a terra, ele deseja o melhor para você. Esse não erra, esse não falha, esse não te decepciona, esse tem tudo de melhor para te entregar. Você só precisa obedecer a sua voz, você só precisa ler a sua palavra e andar dentro dos seus estatutos, fazer segundo a sua vontade, que tudo vai dar certo. Eu quero começar o texto de hoje com uma ilustração e gostaria que você prestasse atenção nessa ilustração. Essa ilustração tem como título O Pai, a Forca e o Filho. O título da ilustração, queridos, é O Pai,
a forca e o filho. E essa história fala de um homem fazendeiro que tinha muitas cabeças de gado. Esse homem tinha muitos bens, esse homem tinha muitos empregados e tinha apenas um filho. E o filho desse homem, esse único filho que ele tinha, só queria saber de festa, só queria saber de farra, só queria saber de noitada com os amigos. Era um jovem sem responsabilidade, era um jovem que não tinha compromisso, era um jovem que não se interessava pelas coisas do pai e não queria saber aquilo que o pai fazia para continuar sustentando a família. Ele só queria saber de festa. E o pai, por muitas vezes, chamou ele e disse: meu filho, você tem que mudar, você já é um homem. Quando eu morrer, você vai tomar conta disso aqui tudo, mas você precisa ter responsabilidade. Meu filho, você precisa se afastar dessas pessoas que você chama de amigos. Eles só são seus amigos porque você tem o que oferecer. Quando ele saía com seus amigos, ele pagava toda a conta. Ele bancava a festa para todos e gostava de ser bajulado pelos seus amigos. Ele gostava de ser paparicado pelos seus amigos. Mas quando o pai chegava para lhe falar a verdade, ele se ofendia, né? Ele se entristecia, ele dava as costas ao pai e saía. Queridos, é melhor ter um pai que nos fale a verdade, que nos chame a atenção, do que ter um amigo que cubra os nossos erros, que nos incentive a andar fazendo coisas que não convém, que não é certo. Muitas vezes nós não queremos ser repreendidos, mas quando nós somos repreendidos, somos pelo nosso próprio bem. Deus faz isso porque Ele nos ama. A palavra dele diz que Ele castiga, Ele açoita com vara todo aquele que ama. E se um pai ele não castiga o seu filho, é porque ele não ama. É isso que está dizendo a palavra, não é? Então aquele jovem não queria saber do seu pai. Ele não queria ouvir os conselhos do seu pai. Tudo que o seu pai falava entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Então o seu pai, já ficando velho, sem saber o que fazer, porque não tinha mais nenhum outro herdeiro a não ser o seu filho, chamou seus empregados e pediu que lhe construísse um celeiro no meio do campo. E assim os seus empregados foram e levantaram um celeiro, fizeram um simples celeiro. E aquele homem, com as suas próprias mãos, foi lá no celeiro e construiu uma forca. Construiu uma escada com vários degraus e construiu uma forca. E aí chamou o seu filho e disse assim: filho, eu quero que você venha aqui porque o pai quer te mostrar algo muito importante. E o filho: sim, pai, o que é que o senhor quer falar comigo? Aí o pai disse: vamos ali no celeiro que eu mandei construir. Quando chegou lá no celeiro, o pai olhou para o filho e disse: filho, essa forca aqui eu construí. E eu vou lhe explicar a razão por que eu construí essa forca. Quando eu morrer, eu sei que você vai deixar tudo nas mãos dos empregados. Eu sei que você vai vender tudo que eu consegui, que eu construí, lutando toda uma vida. Eu sei que depois você vai gastar tudo, vai se arrepender, vai perder a sua honra, vai perder a sua dignidade, vai perder os seus amigos e vai estar em uma vida de miséria. Mas eu quero que você faça pelo menos uma coisa para mim. Pelo menos uma coisa, filho, eu quero que você me obedeça.
Ele, sim, pai, pode falar. Olha, filho, quando isso tudo acontecer, eu quero que você suba aqui essas escadas, eu quero que você coloque o seu pescoço na forca e pule dos degraus. E o filho, assustado para o pai, ficou sem saber o que o pai estava pedindo, mas disse para não contrariar o seu pai, sim, pai, tudo bem, eu farei isso. E aí eles foram embora, o tempo se passou e o pai chegou a falecer. Como ele era o único herdeiro, o filho assumiu todos os bens que os pais tinham, que o pai tinha. Mas ele não tinha, queridos, nenhum tipo de experiência. Ele não sabia lidar com toda aquela riqueza que o seu pai deixou. Ele não sabia lidar com os funcionários. Ele não sabia administrar aquilo que veio para suas mãos. Então se cumpriu as palavras que o pai lhe disse. Ele deixou aquilo entregue aos funcionários. Os funcionários, vendo que o seu senhor tinha morrido, gastava, roubava, não prestava conta. E o filho começou a vender para sustentar a sua vida, de festa, de farra, de bebedeira, de amigos, de viagem, de mulheres. Começou a vender tudo quanto tinha, até que chegou ao ponto de não ter mais nada. E quando ele não tinha mais nada, todos os seus amigos lhe abandonaram. Todas as mulheres que ele tinha o deixaram. E ele perdeu a sua honra, perdeu sua dignidade, perdeu tudo que o pai tinha deixado como herança. E aquele homem, ele olhou para tudo aquilo que ele destruiu, que o pai demorou uma vida inteira para construir, e começou a chorar amargamente. E começou a lembrar daquelas palavras que o pai tinha lhe dito, para ele ter compromisso, para que ele tivesse responsabilidade, para que ele pudesse conhecer o negócio, acompanhar de perto, para quando o seu pai chegasse a faltar, ele fosse um bom administrador. E quando ele lembrava de todas as vezes que o seu pai lhe chamara a atenção, ele se entristecia cada vez mais, porque ele dizia: agora é tarde demais, agora já não tem mais jeito. O meu pai morreu, eu gastei tudo que ele tinha, estou endividado e para mim não há mais esperança. E de repente, ele se lembra das últimas palavras do seu pai: filho, quando isso tudo acontecer, vá naquele celeiro, bote o seu pescoço naquela forca e pule dos degraus. E ele se lembrou disso e falou: pelo menos em uma coisa eu vou honrar o meu pai. Pelo menos em uma coisa eu vou obedecer com meu pai. E aquele homem muito triste, muito choroso, com um semblante caído, ele foi lá naquele celeiro, subiu nos degraus, colocou o seu pescoço na corda e, em ato de desespero, pulou dos degraus. E por um instante ele sentiu a corda apertando o seu pescoço, até que a viga que segurava aquela corda era uma viga oca e ela se partiu com muita dificuldade. E ele, quando caiu no chão, assustado, caiu junto com ele vários diamantes, rubis, pedras preciosas e um bilhete escrito pelo seu pai lhe dizendo: filho, hoje você tem uma segunda chance. Querido, o moral dessa história é que, mesmo nós sabendo que somos falhos, que somos pecadores, que somos fracos, que somos tendenciosos ao pecado,
nós também temos que saber que nós temos um Pai que está disposto a nos amar, que está disposto a nos perdoar, que está disposto a nos dar uma outra oportunidade. Essa ilustração fala de um jovem que a vida inteira não ouviu o conselho dos seus pais. E depois que o seu pai morre, ele se arrepende amargamente do que ele fez. E aí percebe que o seu pai lhe deixou uma segunda chance para que ele fizesse tudo diferente. Então, nessa tarde, eu quero ler com você aqui a palavra de Deus e quero meditar com você agora aqui a partir do capítulo 6 de Mateus e do verso 5 em diante. Amém? Não importa o que você tem feito, não importa o que tem acontecido com você, o que importa é que se você conversar com o seu pai, se arrepender de todo o seu coração, o Pai que te ama, Ele vai te dar outra oportunidade. Vamos ler então? A partir do verso 5 diz assim, ó: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O verso 6, isso é Jesus falando com os discípulos, tá? Mas tu, quando orares, entra onde? Entra no teu quarto ou no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu não sei qual é a situação, meu irmão, minha irmã, que você está passando hoje. Eu não sei o que te aflige, eu não sei o que te entristece, eu não sei o que tira a sua esperança. Mas de uma coisa eu sei, que você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que é dono do ouro e da prata. Você tem um Pai que é Senhor dos senhores. Ele é médico dos médicos. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o único, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele é intitulado como Senhor dos senhores, general do exército. Ele é intitulado como Eu Sou. Ele sabe de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por Ele. Você não tem um Pai qualquer. Você tem um Pai todo-poderoso. Então saiba que o teu Pai, Ele quer te dar o escape. O teu Pai, Ele quer te dar uma segunda chance. O teu Pai, Ele quer te dar vitória nesse desafio que você se encontra neste momento. Mas é necessário que você tenha um relacionamento com Ele. É necessário que você tenha um diálogo com Ele, é necessário que você o conheça, porque Ele te conhece antes mesmo de você ser gerado. Ele te conhece ainda quando você era uniforme dentro do ventre da sua mãe. Ele te conhece antes mesmo dos seus próprios pais nascerem. Então olha o Pai poderoso que você tem. Jesus, ele fala aqui com os discípulos, olha, quando você orar a esse Pai todo-poderoso, não seja como eles, não seja como os fariseus, os saduceus, porque eles são hipócritas. Eles vão para as praças públicas e lá abrem os braços e começa a falar, Pai, eu estou aqui para que todos vejam. Ele orar ao Pai. Jesus aqui, querido,
ele nos dá um conselho. E ele fala o seguinte: mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu amigo. Não, ora ao teu pai. Ora ao teu pai, que vê o que está oculto. E o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia! O nosso pai, ele vê o que ninguém mais vê. Ele vê aquilo que está oculto. Se por acaso alguém tem tramado contra a tua vida, se por acaso alguém tem feito algo contra você no oculto, no escondido, o teu pai, ele vê, o teu pai, ele sabe. Eu quero hoje profetizar na sua vida que todas as cadeias, que todo o mal que esteja tramando contra ti, que todas as forças do inferno que esteja se levantando contra a tua vida, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. E que o Pai que está nos céus te dê vitória. Tome posse dessa palavra, porque a Bíblia me dá o respaldo para fazer isso. E ela diz aqui, que o Pai que vê o que está oculto, ele te recompensará. Ele te dará a vitória. Amém? Eu creio, queridos, que se você fizer isto que Jesus te manda, se você seguir os passos que Jesus está falando, você vai ter vitória. Você vai ter vitória. Para ter vitória, não precisa trazer dinheiro. Para ter vitória, não precisa fazer grandes coisas. Para ter vitória, só é preciso obedecer a palavra. Se você estiver aflito, se você estiver cansado de lutar, se você estiver vivendo uma vida que você saiba que não está correndo bem, vai no seu quarto, fecha a tua porta e conversa com o teu pai em secreto. E o teu pai, que vê todas as coisas que está em oculto, ele te recompensará, ele te dará a vitória, ele te dará a recompensa. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra? Glórias a Deus. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. O vosso Pai, o nosso Pai, ele sabe o que é necessário antes de nós pedirmos a ele. Agora imagine, você pode estar pensando, se o meu pai, ele sabe o que é necessário antes de eu pedir, então significa que eu não preciso pedir, que ele vai me dar. É assim que funciona? Não é assim que funciona. As coisas não funcionam dessa forma. Existe uma coisa que se chama orgulho. E Deus, ele resiste aos orgulhosos. Ele resiste aos soberbos. Deus, ele resiste a pessoas assim. E sabe qual é as atitudes de um orgulhoso? Um orgulhoso, ele pensa da seguinte forma: eu não vou pedir nada a ninguém, para depois ninguém ficar jogando na minha cara que se eu tenho alguma coisa é porque alguém me ajudou. Meu irmão, isso é pensamento de um orgulhoso. Não, eu não vou pedir nada para ninguém. Eu vou seguir a minha vida, eu vou conquistar, eu vou possuir, eu vou lutar, eu vou vencer. Não preciso de nada e nem preciso de ninguém.
Aí sabe o que acontece? O nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Mas se nós não pedirmos, Ele também não nos dá. Porque Ele não vai alimentar o nosso orgulho. Ele não vai alimentar o nosso ego. É necessário que todos se humilhem na presença do Pai. É necessário que todos se derramem na presença do Pai, reconheçam os seus erros, reconheçam as suas fraquezas. Sabe para quê? Para que quando o Pai entregar, a pessoa possa receber dizendo: Pai, obrigado, porque eu reconheço que foi o Senhor que me deu essa bênção. Eu reconheço que foi o Senhor que me deu essa vitória. Nós sabemos e conhecemos a história de Gideão, queridos. Gideão reuniu milhares de homens para lutar contra os medianitas. E Deus disse: não, tem muito homem, manda voltar. Não, Deus, mas manda voltar. E voltaram quase todos, só ficaram 300 para lutar contra uma nação inteira, irmãos. Sabe por que Deus fez isso? Para que toda a honra, que toda a glória e que todo o poder fosse atribuído a Ele. Para que Gideão pudesse chegar e reconhecer: verdadeiramente o Senhor é Deus. E não foi eu que venci, não foi eu que lutei, foi Deus que me deu a vitória. Sabe por que nós somos chamados mais do que vencedores? Porque nós não precisamos lutar para vencer. Deus, Ele luta e vence todas as batalhas por nós. A única coisa que nós precisamos é esperar com paciência no Senhor e saber que Ele é galardoador para aqueles que nele esperam. Amém? Então, queridos, Deus, Ele precisa ouvir a tua voz. Deus, Ele precisa ouvir o teu clamor. Você precisa reconhecer o seu estado de dependência. Você precisa reconhecer o seu estado de impotência diante das circunstâncias. Você precisa reconhecer que só Deus pode te dar a vitória. E aquilo que você precisa, antes mesmo de você pedir, Deus já sabe. E quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto conversa com o teu pai, sabe o que acontece? O teu pai, que está nos céus, ele te dá a vitória. O teu pai, que está nos céus, ouvindo o teu clamor e vendo o teu coração, ele te recompensa. Verso 9. Os discípulos então disseram: Mestre, então, se orar é tão poderoso assim, ensina-nos a orar. Como nós vamos orar então? Aí verso 9, Jesus olha para eles e diz assim, portanto, vós orais assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, os discípulos prestaram atenção naquelas palavras de Jesus. E ele começa dizendo: Pai, Pai. Lembre-se, você tem um Pai todo-poderoso. Você tem um Pai dono do ouro e da prata. Você tem um Pai que antes mesmo de qualquer coisa existir, Ele já era. Então não perca essa oportunidade de ficar longe do teu Pai. Não seja que nem aquele jovem da ilustração que não ouvia os conselhos do seu pai e levava uma vida de devaneio, uma vida
de curtição, de festa. Ouça a voz do seu pai e obedeça, porque você vai ser bem-aventurado. E Jesus continua dizendo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Queridos, todas as vezes que você orar ao Pai, fique sabendo que aquilo que você vai pedir, o Pai já sabe, antes mesmo de você pedir. É ou não é? Não é isso que está dizendo aqui a palavra? Antes mesmo de nós abrirmos a boca para pedir, o Pai sabe o que é necessário. Então, Ele sabe o que é necessário. Significa que nem tudo que nós pedimos ao Pai é necessário. Então vamos ser inteligentes quando orarmos também. Vamos dizer, Pai, eu preciso disso, disso e disso. Pai, mas que o Senhor me dê aquilo que é necessário, porque Tu sabes o que é necessário para mim. Eu sei o que eu quero aqui, mas Tu sabes, Pai, o que é necessário. E mais uma coisa, que seja feita a Tua vontade, tanto aqui na terra quanto lá no céu. Que a Tua vontade venha prevalecer minha vida. Que a minha vontade venha ser fazer a Tua vontade. Uma oração dessa, queridos, não há pai que resista. Não há pai que resista. Nós pedimos a Deus muitas coisas, mas poucas dessas coisas são necessárias. E porque nós pedimos mal, nós não recebemos e culpamos o nosso Pai. E achamos Deus como um Pai longe, um Pai distante, um Pai que está muito ocupado para ouvir o nosso clamor, mas é o contrário. O nosso Pai, Ele está presente a todo tempo. O nosso Pai está próximo de nós a todo tempo. E Ele sabe o que é necessário para nossas vidas. E que a vontade dEle possa ser manifesta em nossas vidas. Jesus, quando Ele estava no Getsêmani, a palavra de Deus diz que Ele estava com uma expectativa tão grande daquilo que Ele ia passar, que Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas, entretanto, que seja feita a Tua vontade e não a minha. A vontade de Jesus naquele momento era não passar por aquilo que Ele estava prestes a passar naquele momento. Mas Ele disse, Pai, que seja feita a Tua vontade. Então, queridos, quando entrar no teu quarto, quando fechar a tua porta e orar em secreto ao teu Pai, saiba que o teu Pai sabe o que é necessário para você. E saiba também que a vontade dEle tem que ser estabelecida na tua vida. Não é, pastor, mas eu não posso ter vontade? Eu não tenho o meu livre-arbítrio? Queridos, isso são coisas diferentes. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. E a nossa vontade é passageira, temporal, a nossa vontade é incerta. Um dia nós estamos com vontade de fazer uma coisa, um dia nós queremos uma coisa, no outro dia nós já não queremos aquela coisa, já queremos outra. Então a nossa vontade é temporária, mas a vontade de Deus é eterna. Então que seja feita mesmo a vontade dEle em nossas vidas. Eu não quero que as minhas vontades sejam feitas para que depois eu fique sofrendo aí pelos cantos. O que eu quero
é que a vontade dele seja feita em minha vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. E assim Jesus continua aqui no verso 11. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Ponto. Olha como é poderosa essa frase. Você já parou para pensar o quão poderosa é essa frase, irmão? Ele coloca um ponto final no final da frase. Se você for ver aqui, é um dos versículos menores que tem aqui nesse texto. Olha só, o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Ponto. Ponto. Sabe o que significa isso? Dependência, confiança. A partir do momento que nós cremos que Deus hoje vai suprir as nossas necessidades, o amanhã já não nos pertence. O amanhã pertence a Ele. Nós não podemos pedir o que ainda nós vamos fazer, comer amanhã. Nós temos que nos contentar com aquilo que Ele nos dá hoje, irmãos. Se até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos abençoado, por que nós vamos ficar ansiosos com o dia de amanhã? O dia de amanhã tem seu próprio mal. Fala o sábio Salomão. Nós não conseguimos acrescentar nenhum fio de cabelo em nossas cabeças. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. Talvez Jesus volte hoje e já não tenha mais o amanhã. Quantas pessoas não morrerão hoje e não desfrutarão do amanhã? Então eu não posso ficar preocupado com o amanhã. Eu tenho que estar preocupado com o hoje. Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando o povo de Deus estava no deserto, todos os dias Deus mandava maná. Todos os dias caía o alimento do céu. Era diário, o maná era diário e só servia para aquele dia. Se alguém pegasse mais do que poderia comer naquele dia, ele apodrecia e já não servia mais para o dia de amanhã. Então Deus estava falando para o povo: confie em mim, que eu vou continuar sustentando, eu vou continuar provendo, eu vou continuar vos abençoando. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você hoje. Deus vai continuar provendo, Deus vai continuar te abençoando e Deus vai continuar prosperando a tua vida a cada dia. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe apenas em fazer a vontade do Pai. Se preocupe apenas em isto. O verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa os seus devedores, não peça para Deus perdoar a você. Isso é muito sério, irmãos. Isto é muito sério. Se você não tem coragem de perdoar aqueles que têm te ofendido, não peça perdão a Deus, porque Deus não vai te perdoar. Ele não vai. Ah, pastor, mas onde está escrito? Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia e nós vamos chegar lá. Verso 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Agora, olha o que Jesus fala.
Jesus, vendo que eles não tinham entendido aquilo que ele falou no verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que Jesus fez? Verso 14, ele fala de novo a mesma coisa. Ele faz um ressalto, ele faz um acrescento na sua fala. Ele olha para todos aqueles que estavam ali e diz assim, ó, peraí, não acabou ainda não. Vocês entenderam aqui o que eu acabei de falar? Eu acredito que muitos que estavam ali, sim, Senhor, nós entendemos. Aí Jesus disse, ó, tem um detalhe. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Poderia, ficar só por aí. Já era o suficiente para entender. Era ou não era? Ele falou no verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. Mas, como Jesus viu que eles não entenderam nada, Jesus no verso 14, ele dá aqui um acrescento, ele diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Ok, já entendi. Eu já entendi. Então quer dizer que se eu não perdoar, o Pai também não me perdoará. Já entendi. Mas Jesus, ele fez questão, irmãos, de falar de novo. Aqui no verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o segredo aqui está em perdoar. O segredo aqui está, queridos, em perdoar. Porque se você não ama, se você não perdoa, você também não encontrará perdão. Deus também não te perdoará. E um homem e uma mulher que não tem o perdão de Deus, qual é o seu destino? O céu? Quer dizer, se Deus não me perdoou, eu vou para o céu mesmo assim. Quer dizer, as pessoas pecaram contra mim, eu tinha razão, elas estavam erradas. Eu não vou perdoar elas. E Deus sabe que eu não vou perdoar. Mas lá no céu eu vou me encontrar com Deus. Será que é assim? Claro que não, meu irmão. Isso não existe. Vamos abrir nossos olhos. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. E o céu é para aqueles que são arrependidos. O céu é para aqueles que são perdoados. O céu é para aqueles que são santos, que significa separados. Então, se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus também não nos perdoará. E acabou, e ponto final, nós não vamos estar no céu com Ele. Essa é a verdade. Por mais que doa, por mais que machuque, por mais que seja injustiça, aquilo que fazem ou fizeram com nós temos que perdoar, ponto, e acabou. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores do que aqueles que nos ofenderam. Nós não somos mais santos do que aqueles que nos fizeram mal. Nós somos todos iguais, homens e mulheres pecadores, tendenciosos ao pecado e à falha. A única coisa que você pode garantir para alguém é que em algum tempo da sua vida você vai decepcioná-lo. Essa é a única garantia que você tem, que um dia você vai decepcionar alguém, meu irmão. Então você não é melhor do que ninguém para não perdoar. Você não é melhor do que ninguém para dizer que eu não vou perdoar porque eu estava certo e ele estava errado. Você não é melhor do que ninguém. Se você quer viver com este Pai todo-poderoso por toda a eternidade, você tem que liberar o perdão. Ainda que seja difícil, ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, fale para Ele a verdade. Pai,
Eu não quero perdoar, eu não quero, mas eu preciso. Me ajude, Pai, perdoar. Assim como o Senhor me perdoou, me ajude a perdoar também quem me ofendeu, Pai. Eu tenho muita dificuldade para perdoar, mas eu não posso ser assim. Eu não quero ser assim. Eu quero ser como Tu, eu quero ser diferente. Mesmo eu sem merecer, o Senhor enviou o Seu Filho. O Senhor enviou o que tinha de melhor para morrer por mim, me perdoando e me dando a vitória. Então eu também quero ser assim. Nada melhor do que abrir, rasgar o coração diante de Deus, diante do nosso Pai. Amém? Eu quero orar agora por vocês. Eu espero que Deus ele tenha falado com vocês através dessa mensagem, assim como Ele falou aqui comigo e com a minha família que está aqui ouvindo a mensagem. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Está aqui também a nossa irmã Graça. Que Deus te abençoe, minha irmã Graça. Amém. O Claudir também. Amém, irmã Claudir. A Nívia Vasconcelos. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Nosso irmão Anderson Santos. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, tá? Um forte abraço. E os demais irmãos que eu já citei aqui. A Kelly Sampaio, que Deus te abençoe, irmã Kelly. Amém. Claudir, já falei. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você agora. Você que não conhecia o seu pai, de fato, como ele é. Eu vou pedir para que o Pai possa se revelar para você, que você possa conhecer o amor que está no coração dele pela tua vida, para que você possa saber que pode contar com ele todos os momentos de sua vida, principalmente os mais difíceis. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós te louvamos, ó Deus, que nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu perdão sobre nossas vidas, pelo sacrifício que foi feito, Senhor, o Senhor enviando o teu Filho em nosso lugar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Senhor, que tudo aquilo que foi dito aqui, que tudo aquilo que foi ministrado aqui esta tarde, possa ficar guardado, gravado e escondido em nossos corações, Deus, para que todas as vezes o Teu Espírito Santo possa trazer à nossa mente e nós venhamos nos lembrar dessa palavra que foi pregada aqui no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a ser como Tu. Nos ajude a ser que nem Paulo, que dizia que era seguidor do Senhor e era imitador do Senhor. Pai, nós queremos, ó Pai, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos ser reconhecidos como verdadeiros filhos. Nós queremos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores. Nós queremos ser vistos como um povo que perdoa. Nós queremos ser visto como um povo que ora pelos seus inimigos, pelo um povo que perdoa aqueles que o ofenderam. Nós queremos ser visto como um povo santo. Queremos ser, ó Pai, espelho do Senhor. Mas, Pai, por muitas vezes a nossa carne, a nossa carnalidade nos atrapalha, nos afasta de Ti. Portanto, Deus, nos ajude a ser manso e humilde, assim como o Senhor é. Nos ajude, Pai, que os dons do Teu Espírito possam estar manifestos em nossas vidas. Aquilo que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, possa estar sobre nós, Senhor, que é a virtude do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito possa estar em nossas vidas, patente aos olhos daquele que nos vê, visível a todos aqueles que nos conhecem. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude.
E que cada um que entre no seu quarto e feche a sua porta para orar em secreto o Senhor possa se manifestar para cada um deles e provar para eles que nenhum deles está só e que o Senhor ouve as suas orações antes mesmo de alguma palavra ser proferida pela sua boca. Deus, em nome de Jesus, abençoe todos os irmãos e irmãs da Igreja de Nova Vida e das demais denominações que está nos ouvindo, que está nos assistindo, Deus. Deus, que a tua paz e a tua graça possa reinar em cada lar, em cada vida, em cada família. Que todos os ataques, ciladas do inimigo venham cair por terra, em nome de Jesus, e que teu povo continue trilhando os teus passos e seguindo o teu caminho. Pai, assim eu te agradeço, Paizinho querido, em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém. Amanhã, na segunda-feira, nós temos aqui o culto de oração com a nossa irmã Lu, intercessão. Ela vai estar orando, intercedendo, vai estar também lendo uma palavra. E na terça-feira temos o culto na direção dos casais, culto de oração na direção dos casais, a partir das 20 horas. Quinta-feira nós vamos estar dando continuidade ao estudo que nós estamos tratando dos 7 pecados capitais. Amém? Então, eu creio que agora, brevemente, nós já estaremos aí nos reunindo, já estaremos adorando a Deus juntos, já estaremos aí também, vamos continuar transmitindo o culto online, amém? Em breve vocês vão ver um cenário aqui diferente. Nas minhas costas vocês vão ver aqui o cenário da igreja. Em breve nós estaremos lá transmitindo o culto ao vivo também. Honra e glória do Senhor. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estenda suas mãos agora para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do nosso querido e amado Espírito Santo venha trazer todos os dias à nossa memória tudo aquilo que foi ministrado em nossas vidas, em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Deus e nem contra o Espírito. E todos digam... Amém. Amém. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Amém. A irmã Penha, Deus te abençoe, querida. Estou com saudade da senhora também. Todos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.